Por acaso você se irrita demais aí com o seu dia a dia? Você que vive num ambiente urbano, na cidade, se irrita com o trânsito, com a buzina dos carros, com o barulho, às vezes com a música da outra pessoa do lado e outras tantas coisas aí que acontecem na cidade? Querem a minha maleta? Eu vou dar pra vocês a minha maleta. Tomem, querem a minha maleta? Então você sabia que dá para usar isso para nos despertar? Para nos treinar a nossa atenção e a nossa presença? Então hoje, esse é o assunto desse vídeo, sobre o Mindfulness urbano. Já fazia um tempo que eu não fazia um vídeo sobre Mindfulness ou falando um pouquinho mais sobre técnicas de treinamento da nossa atenção sem o julgamento. E é interessante porque se a gente for pegar um pouquinho do histórico, que eu sempre gosto de trazer, essas técnicas aí vieram do budismo, como eu falo bastante aqui nos vídeos, principalmente, né? Existem outras tradições também que têm essas práticas, mas se você for pesquisar um pouco sobre os professores, né, mais antigos e tal, a maioria deles aí vivem em lugares mais rurais, mais afastados, né, gostam de lugares calmos, às vezes mosteiros. Eu mesmo já fui para vários mosteiros, lugares de retiro, né, as pessoas sempre têm esses locais com menos estímulo, né, mais preparados, mais verdes, mais bonitos, assim, organizados, como o lugar ideal, né, para a gente praticar e treinar nossa atenção, né, e fazer o mindfulness, a meditação. Então todo mundo acha que isso é o único jeito. E na verdade não é. Mesmo? Uhum. Porque o que acontece com nós que vivemos aqui na cidade? Eu me incluo no meio porque eu realmente vivo aqui em São Paulo. A gente está num ambiente de escritório, né, num lugar onde a gente trabalha aqui. E de fato é um mundo cheio de estímulos. De fato, esse é um mundo cheio de buzina de carro, de gente falando alto, de música que às vezes você não quer ouvir, de perfumes, cheiros que você sente na rua, nos elevadores, por aí, aquela lotação toda. Você vai andar de metrô, de repente, dependendo da hora, nossa, é muita gente, é muito barulho, é muita coisa. E daí? Dá pra gente usar isso, de fato, pra gente se acordar? Pra gente treinar nossa atenção? Francamente, eu não sei. E eu vou te falar que dá e vou te explicar um pouco como é que a gente pode fazer isso. Como é que esse negócio funciona aqui na nossa mente, né? Como é que funciona essa história do Mindfulness? Que eu já falei alguns vídeos aqui e eu gosto sempre de frisar. Essa é uma forma da gente treinar nossa atenção, treinar nossa presença. A gente vir aqui, né, estar presente com aquilo que a gente está fazendo ou com aquilo que está na nossa frente, com aceitação, ou seja, sem a gente ficar julgando demais. Se aquilo é bom ou ruim, se aquilo é legal ou chato. Por que isso é importante? Antes da gente entrar em técnicas e coisas do gênero. E eu vou contar uma história minha aqui. E aí eu vou ver se isso aqui vai ser aprovado pelo Renan e pela Carol, senão tô lascado. Eita! Eu vou contar uma história minha aqui. Essa semana, começo do ano aqui, tive várias festas de formatura aqui da minha cunhada. Posso contar essa história? E muita festa, né? Muita coisa legal e tal. E aí nessa última festa, acho que foram 5 eventos de formatura. Tinha aí um show de um cantor que eu não sou tão fã. E normalmente o que as pessoas fazem? Você vai para um negócio que não quer ir, sei lá, música alta, de algo que você não gosta de ouvir. Eu não vou nem falar qual é o artista aqui, é famoso. Mas é de um estilo musical que não me apetece tanto, né? Não é um negócio que eu gosto. Então normalmente o que a gente faz? Fica na cabeça. Nossa, que droga, eu vou ter que aguentar aquele, sei lá, 4, 5 horas de um negócio que eu não quero, né? E aquilo fica ruminando na sua cabeça. Vai ser ruim, eu não vou aguentar, eu vou ficar com sono. Aí de novo vem aquela mesma imagem. Não, que droga. E o que acontece com isso? A gente perde a noção do que está acontecendo fora e perde um pouco também o senso de propósito do porquê você está ali. Não foi porque eu fui lá ver o show do fulano, né? Mas é porque eu tinha uma formatura de uma pessoa que é da minha família, importante. De eu estar lá presente e prestigiar essa pessoa. Nem que fosse pela quinta vez. Eita! Que era a quinta festa que a gente... Enfim, não importa. Então assim, o que eu tive que treinar nesse momento? Toda vez que vinha aquele determinado pensamento, aquela música, o bordão que eu já conheço. Toda vez que vinha aquilo, eu tinha que falar,
deixa, sem julgar, volta para o que eu estou fazendo no momento, toda vez, inclusive durante a festa. Então isso o que faz? Ajuda a gente a treinar a não se relacionar com algo que não é real naquele momento. E também a gente não perder o senso de propósito do porquê que a gente está fazendo certas coisas. Então isso é muito importante. Como é que a gente treina, né? Como é que a gente usa o mindfulness urbano? Ou como é que a gente treina a nossa atenção e a nossa presença utilizando os estímulos que muitas vezes tiram a gente, né, do nosso centro, da nossa presença aí. A salvação está bem aqui nas minhas mãos. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, vamos usar o trânsito, né? Dica número 1, vai. Eu estou ali parado, né? Às vezes, saco cheio, no trânsito e tal. Algumas coisas que a gente pode fazer para treinar a nossa atenção. Claro que tem gente que gosta de ouvir audiobook, ouvir música, etc. Mas de qualquer forma aquilo está tirando você do momento. Como é que a gente usa o trânsito então para a gente prestar atenção no momento? Então eu vou te falar agora. Algumas formas. Primeiro, a gente sentir tato. Qual é a textura do volante? Lembra sempre de sentir a textura do volante do carro, por exemplo, se você está ali, ou o que quer que você esteja à volta. Isso ajuda a gente a trazer de volta para a sensação física que só acontece naquele momento. Outra coisa que eu uso muito é prestar atenção às vezes no farol, geralmente parado, nessas, como eu posso dizer, nessas mandalas, nesses desenhos, essas coisas incríveis que esses designers de automóvel fazem aí, com os faróis de trás do carro. Vocês já perceberam? O quanto de diferente tem em uma lanterna da outra, quantidade de luzinhas e coisas. E o quão interessante é. Então, presta atenção nisso. O carro está lá na frente parado, presta atenção nas lanternas, né? Lembra disso. Isso é uma prática. Eu sei que às vezes pode parecer tedioso, né, e às vezes chato, mas o tédio é muito importante para a gente desenvolver também senso de presença e criatividade. Tá? Esse é um truque bom. Segundo ponto, pegue pelo menos uma refeição durante a semana que você vai fazer sem o celular e sozinho ou sozinha aí. Por quê? Porque nesse momento você vai treinar, sentir o gosto da comida e também apreciar a sua própria presença, né? Não é tão difícil a gente ficar com nós mesmos e deve ser um negócio assim até prazeroso muitas vezes. Então faça o almoço sozinhos, né? Preste atenção no gosto da comida, nas cores, nos cheiros, etc. E realmente saboreie aquele prato e também a sua própria presença, porque isso vai te treinar em ter presença e atenção, mesmo em outros momentos com mais estímulos. Vamos ver aonde vai dar. Se você trabalha em escritório e tem uma vida corrida, por exemplo, dica número 3. Pega espaço da sua agenda, marca ela como seus compromissos, mas é para não fazer nada. Eu sei que pode parecer maluco. Não, eu tenho muita reunião, eu tenho muita coisa, etc. Sim, acho que todo mundo acaba preenchendo o máximo possível espaço. Só que espaço é algo muito importante que a gente tem que ter na vida, até para poder atender, né, ir lá olhar se tem alguma emergência ou urgência que precisa ser resolvida na hora. Você pode usar esse espaço para esse momento, mas também para não fazer nada. Eita! Porque você começa a dar um descanso mental, a poder aprender a relaxar um pouco do processo todo de reuniões, de pensar e etc. que você tem durante o dia. Esse espaço na sua agenda vai te dar um certo alívio e vai te ajudar a prestar atenção naquilo que você precisa prestar nos outros momentos. Em muitas ocasiões eu já peguei gente de escritório que tinha uma reunião atrás da outra e já mal saía de uma, entrava na outra, nem sabia por que estava entrando e ficava no celular. Ou seja, você olhar, né, a agenda daquela pessoa, nossa, fiz 7 reuniões hoje, só que não estava presente em nenhuma e possivelmente deve ter tomado alguma decisão errada. Então abre espaço, né, entenda o propósito que você está indo para uma reunião. Se você tem uma reunião ou outra, pelo menos 10 minutos de espaço entre uma e outra, nem que seja para você respirar, né? E aí conseguir estar presente ali onde você precisa estar. Marque minhas palavras, garoto, e marque bem. Quarta dica, eu já falei aqui nos vídeos de Tecnostress, que eu falo também do aula sobre como é que a gente se libera disso. Então eu já falei disso Eu já falei um pouco sobre essa dica nos meus vídeos de Tecnostress e nas aulas que eu dou a respeito de como é que a gente lida com o estresse da tecnologia, mas é muito importante isso que eu vou falar. O nosso cérebro ele desliga de fora para dentro, ou seja,
antes da gente dormir é muito importante que pelo menos 1 hora antes da hora que você vai dormir, você desligar os devices, desligar a televisão, parar de ver o celular, parar de olhar o computador. Por quê? Porque aquela luz que é emitida pelos devices fazem com que a gente se mantenha acordado, logo é mais difícil pegar no sono. E o sono é um negócio muitíssimo importante, que você, eu e toda a humanidade tem que se atentar. E ele não serve simplesmente para a gente dar descarga em toda a química que fica do processo de pensar durante o dia. Ele serve para muito mais coisas. Eu não vou entrar aqui nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre sono depois, mas saiba que o sono é muito importante. Você deve dormir pelo menos 7 horas por dia e desligar os devices 1 hora antes de dormir é uma dica muito importante para te ajudar no sono. Quem é? Olá, aqui é o Bom Senso. Desliga o celular. Quinta dica. Outra coisa que atrapalha o sono é a gente beber à noite, né? E eu sei que muitas vezes a gente acaba indo tomar uma cerveja, um vinho, quem gosta, né, de bebidas alcoólicas. Então, bebida à noite, se você precisa ter alguma coisa muito importante para fazer no dia seguinte, né, deixe de tomar álcool. Vai te ajudar muito a dormir. A parte do bebê você tem mais, não foi? Bebi, então as rodas que eu sou cabarão. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: existe uma prática de mindfulness que você pode fazer com bebida, se por acaso você for se engajar com, não precisa ser só alcoólica, né? Se por acaso você for beber alguma coisa, pode ser Coca-Cola, pode ser um suco, qualquer coisa, que é o seguinte: se você tem alguma prática formal de mindfulness, etc., ou mesmo consegue respirar um pouco antes, perceber o que você vai fazer, então antes de você tomar esse líquido, você respira profundamente, percebe o que você vai fazer, né? Esteja presente, percebe o tato, o toque no copo, naquilo que você vai fazer naquele momento, e toma esse líquido, percebe o sabor dele, mas antes da sua mente narrar o que é. Porque no geral nossa mente narra. Então se eu vou tomar um copo de vinho, por exemplo, uma taça, o primeiro gole, eu tomo aquilo, né, percebendo algumas coisas, mas no momento seguinte, né, ele já fala vinho, ou vinho X ou Y ou Z. Então antes da gente começar a conceitualizar, mesmo para os especialistas que falam, esse vinho é vermelho não sei o que, tem o nariz e não sei o que lá, né, tem um monte de códigos e coisinhas ali. Faça o exercício sem tanto conceito, né? Tome um gole, pode ser até uma Coca-Cola, perceba o gosto e perceba aquele momento antes da sua mente narrar. Então faça esse teste e veja o que acontece. E veja se muda o gosto daquilo que você tinha em mente com a realidade que você está experimentando. Outra dica importante aqui que você pode usar no seu dia a dia, e eu faço isso muito, que é a gente usar a caminhada. Então na cidade a gente tem que andar bastante, seja dentro do escritório, seja fora, né, seja indo de um lugar para o outro. Então caminhe, porque isso ajuda a saúde. Mas como é que a gente pode caminhar e treinar a atenção ao mesmo tempo? Bom, primeira coisa eu não devia nem estar precisando falar isso aqui, mas não caminhe olhando o celular. Tem muita gente que caminha, né, olhando o celular, fazendo assim, então isso pode ser até perigoso para você. Eu já falei isso no vídeo anterior, inclusive. Porque você tem uma distração aqui, que você tem outras coisas acontecendo ao redor que você precisa prestar atenção. Então, sem o celular, então caminha. Bom senso, desliga o celular. Outra coisa, postura. Ao caminhar, tenta não ficar com a postura assim, né, mais arqueada, olhando para baixo. Geralmente abre o peito, né, como a gente muitas vezes faz em postura de prática de mindfulness formal, e anda com uma certa leveza e tranquilidade. Mas percebendo tudo que você emprega no corpo para conseguir andar. Então tudo que são os músculos, tendões, ossos, né, e como é que você consegue performar esse ato de andar, porque é um negócio complexo, se você for pensar bem na verdade. Inclusive os cientistas têm uma dificuldade muito grande de criar esses robôs que andam, que parecem humanoides, exatamente porque para ser bípede e andar como a gente, ele demanda muito processamento aí cerebral para conseguir, né, gerar o equilíbrio e fazer isso que a gente faz. É sério? Então aproveite a caminhada, perceba tudo que você emprega para conseguir andar e principalmente a sensação dos pés tocando o solo que você vai ter. E no geral, o que eu costumo dizer para as pessoas, até para expandir um pouco a prática, e isso vem um pouquinho também da arte marcial, se você quer ter mais percepção, começa a abrir um pouco a visão
não focar no chão especificamente. Claro, você vai ter que olhar um pouco para o chão para ver se não vem buraco ou alguma coisa no meio da rua, mas não olhar diretamente para o chão, né? Porque isso vai tirar o foco do que está acontecendo fora. Mas abra a visão, tente usar um pouco da visão periférica, percebendo o que está acontecendo fora e anda, né? E fazendo esse exercício de percepção. Você vai ver que vai ajudar muito você a gente, na verdade, redescobrir toda essa máquina, né, de percepção que a gente tem e que muitas vezes a gente deixou ela atrofiada. E aqui a última dica sobre reuniões, tanto as de família, as pessoais, como as de trabalho. Desliga o celular! Essa é muito importante, que eu já vivi bastante vendo gente, todo mundo abrindo o notebook, às vezes fazendo aquela barreira, parecia a muralha do Game of Thrones ali, para quem viu a série. Ou então, pegando o celular no meio do caminho da discussão e não prestando atenção na outra pessoa, só falando, tá, sei, e não sabendo o que está acontecendo ali e prestando atenção em outra coisa no celular. Gente, primeira coisa, reunião. Se você for falar de reunião de trabalho, delimite um tempo antes de começar a reunião e já avise a pessoa com quem você vai falar. Fala, olha, fulano, eu tenho aqui 30 minutos para a gente conversar e nós vamos falar sobre isso, isso, isso. Já fala o que vai acontecer. Porque naturalmente a mente da outra pessoa já vai se configurar, vamos dizer assim, para aquilo que vai ser feito ali. Agora todas as peças se encaixaram. Quando o assunto é importante, Desliga o tira o celular de lado. Se você precisar avisar alguém que você na próxima meia hora não vai poder responder mensagem, avisa, mas deixe o celular fora do campo de visão. Como eu falei no outro vídeo lá, que a gente estava falando sobre distração, se eu estou com o celular virado em cima da mesa, mesmo que eu esteja prestando atenção na outra pessoa, o fato dele estar virado e poder aí trazer mensagens para mim faz com que a minha atenção também vá para lá. Então tira o celular do campo de visão, conversa com outra pessoa e eu vou te dizer que isso vai fazer uma diferença muito grande aí na sua vida, tá? Olá, aqui é o Bom Senso. Bom, legal. Espero que você tenha gostado dessas dicas aí. Elas são muito legais e importantes, mas ainda assim é extremamente necessário que se você quer realmente treinar a sua atenção, treinar a sua mente, deixá-la mais precisa, com melhor performance, com mais sanidade e saúde também, é importante que você tenha uma prática de mindfulness ou meditação formal. Prática formal é aquela que você delimita um espaço de tempo durante o seu dia, que seja 5 minutinhos, né, e faça aí esse momento de você prestar atenção aí na sua respiração e olhar os pensamentos e conseguir voltar para a respiração, voltar a sua atenção para o momento presente sem que você julgue esses pensamentos. Então, há inúmeras formas de fazer isso. Geralmente a ciência tem uma forma simples, que é a meditação da respiração. Alguns aplicativos também já têm isso pronto, então vale a pena você prestar atenção nisso. Espero que isso sirva de lição para você. Tá, e daí? Qual o resultado disso tudo? Bom, para isso eu até vou contar a história de um amigo que é um amigo de longa data e que ele medita bastante também, seguiu aí alguns conselhos que eu tinha dado. Falou, vai meditar que vai ser bom para você. E assim como eu lá atrás, né, antes de começar a prática, ele era uma pessoa muito nervosa. Ou seja, qualquer coisa que, às vezes no momento não tão presente, alguma coisa acontecia e ele ficava muito nervoso. E a reação dele era sempre falar com outra pessoa, falar de uma forma ríspida, ou mesmo responder de uma forma rude, com palavrão, e ele carregava aquilo para depois, porque aquilo virava assunto de conversa, né? E numa dessas ocasiões, depois que ele já praticava meditação, que ele disse que estava no Starbucks, esse meu amigo certamente vai saber que eu estou falando dele, mas eu não vou contar o nome, mas ele estava no Starbucks ali e chegou carregando, né? No Starbucks geralmente tem um lugar para você carregar seu celular, o computador, você está trabalhando e tal, faz parte da história lá desse café. E chegou o fulano, tirou a tomada dele e botou a própria para carregar o celular, como se, nada tivesse acontecendo. Sou uma pessoa assim completamente desprovida de respeito e querendo até arranjar briga, né? E esse meu amigo, ele teve de volta, né? Começou a surgir aquela reação instintiva que ele tinha, que seria o quê? Ir lá brigar com o cara, né? Tirar a tomada do cara, brigar, falar grosso com ele. Até porque esse meu amigo ele tem 1,95 m, dificilmente outra pessoa ia contestar essa história. And I will not be bullied by that.
Mas depois ele sempre lembrava que carregava isso. E aí o que aconteceu? Antes dele tomar essa atitude, ele lembrou que tinha que dar uma pausa. Que talvez aquilo que ele estava vendo não era exatamente aquilo. Então ele tomou algumas respirações, lembrou, né? Ele teve essa percepção, ele escolheu não precisar fazer isso e foi falar gentilmente com o sujeito, que naquele momento nem tinha percebido o que estava fazendo. Ele estava tão aturdido com algum problema que ele tinha que ele não percebeu que tinha tirado a tomada desse meu amigo e botado a dele e que aquilo era importante para a pessoa que estava do lado. Pediu desculpas e logo eles até conversaram um pouco e esse meu amigo não precisou carregar essa raiva. Então o que isso quer dizer? Que todo esse treinamento, as pessoas falam bastante, tem um monte de técnica e tal, mas no geral, o que ele serve pra gente aqui no dia a dia da cidade é pra gente ter escolha. É pra você chegar num momento desse, conseguir olhar para aquela realidade e ter escolha da decisão. Vou eu, né, agir em função da minha raiva e de novo levar isso para depois, talvez me arrepender, ou vou agir de uma forma diferente, resolver a situação, né, entendendo que talvez eu tenha que olhar de uma outra forma. Fica aí essa mensagem então para você entender que talvez isso seja importante para a sua vida no geral. E até o próximo vídeo. Espero que isso sirva de lição para você.